Vamos trazer uma palavra aqui. Peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 4. É uma pequena reflexão, porque essa é uma palavra conhecida, mas alguns pontos têm que ficar claros. João 4, capítulo 4, versículos 23 e 24. A palavra do Senhor diz assim, no verso 23, ora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Verso 24, Deus é espírito e importa que os que o adorem seja em espírito e em verdade. Amém? Isso aqui é resultado de uma conversa. O Senhor Jesus havia ensinado a seus discípulos que não só pregasse as ovelhas perdidas de Israel e não passassem a ensinar os gentios. E os samaritanos, que eram compatriotas israelitas, eram considerados também como se fossem gentios. Havia esse preconceito porque, por causa de Salomão, permitir o culto a outros deuses dentro da casa de Deus, Deus resolveu dividir o reino de Israel. Diz, dividirei no tempo... Ele poupou até a vida de Salomão. Isso foi no tempo do filho de Salomão que herdou. E o filho do servo dele. Aí dividiu os dois reinos. E não farei isso agora por amor ao meu servo Davi. Deus é muito sério e com Deus não se brinca. Né? Porque Salomão já estava velho, ele tinha seus acertos com mulheres de outras nações, mas ele não poderia ter permitido um culto pagão dentro da casa de Deus. O pastor Zelito aqui, eu sempre tenho uma palavra flexível, eu não estou aqui para julgar ninguém. O Evangelho de João, no capítulo 6, é muito claro, diz que Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Eu sou um admirador da fé protestante, da reforma, porque eu entendo naquelas 5 solas que diz que é somente a fé, somente a graça, somente a Cristo, somente a Deus da glória e somente as Escrituras, é o que basta. E quando a gente fala somente a fé, porque o justo viverá pela fé, foi a experiência que Lutero teve em Romanos 1, 17. Isso parafraseando o que já dizia o profeta Abacuque. Nós batistas temos a origem nos anabatistas, que já eram dito que nós éramos sem batismo, porque a palavra anabatista significa sem batismo. Não. Alguns chamavam de rebatizadores, porque a Igreja Católica batizava as crianças e aqueles que vinham para nós eram batizados. Porque a nossa doutrina do batismo de imersão, que é simbólico também, porque os pecados não ficam na água do batistério, é de que o batismo tem que ser consciente, a pessoa tem que ter consciência do pecado. Isso é que nos difere da reforma, porque os reformadores, luteranos, presbiterianos, eles continuam ainda batizando crianças. Então, esse é o entendimento deles. Eu aqui eu não sou dono da verdade. A verdade que eu prego é Jesus Cristo. Ele sim é a verdade. Mas continuo, assim como a maioria dos batistas, tem admiração pelos reformadores. Por quê? Porque é a questão de ser somente as escrituras sagradas, não é tradição, não é pensamento humano. São as escrituras. E eu
me alinho com esse tipo de doutrina que nós cremos, esse é o nosso entendimento, que é a doutrina que nós perseveramos e a igreja também perseverava lá no início. Aí Atos dos Apóstolos fala, e todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqueles que o Senhor Jesus havia escolhido. E Paulo é incluso depois disso. Mas nessa conversa aqui, com a mulher samaritana, que ele diz da questão que o pai o adora, o pai busca os tais que o adorem em espírito e verdade, é que ele estava dizendo aqui, ó, que o limite para a adoração não ficaria só no templo em Jerusalém, e nem também nos montes onde tinham os postes ídolos. Eu trouxe essa palavra porque eu observo muita internet e vejo tanta coisa, meus irmãos, tanta bobagem, tanto rudimento, tanta coisa que é feita para manipular as pessoas, e Deus é tão simples. Deus é sério, sede santo como o Senhor é santo, mas sabemos que pecamos todos os dias. E quando nós confessamos que somos pecadores lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós temos um advogado. 1 João diz, filhinhos, não pequei, mas se pecados tem um advogado. Então eu escrevi aqui, vivemos uma época de pura ignorância, ignorância a esses versículos que nos apresentam um modo verdadeiro de adoração. Explica-me, Senhor pastor. O problema contemporâneo é que o conceito de adoração hoje para alguns líderes e leigos é ouvir música gospel o tempo inteiro, a toda hora, 24 horas por dia, porque a música vai estar te santificando para você se afastar do mundo. Não tem nada contra isso. Mas muitas vezes essa música ela é colocada mais como um entretenimento. É como se você estivesse ouvindo a música secular. Às vezes a pessoa está trabalhando, está ouvindo aquela coisa toda. E a santidade não está. O que nos difere do mundo é justamente, eu falo que a música secular não tem problema. O problema é a letra, que a gente tem que observar. E às vezes até a letra evangélica, que também nos colocam músicas que eles dizem que são louvores e não são, que falam mais do homem e colocam Deus como pano de fundo, como segundo plano. Louvor para mim é aquele que exalta ao nosso Deus. Quer exemplo de louvor? Vai para os salmos. Se as músicas forem semelhantes às exaltações que eram feitas pelos salmistas, aí sim. Por isso que, assim como a música secular, as músicas, os louvores eu gosto dos mais antigos. São mais cristocêntricos. Eles acham que ouvir música gospel o tempo todo é como uma fórmula de santificação. Adoração não consiste em rituais e tradições ou vãs repetições. Esse é um trecho de uma música chamada Vaso de Alabastro, que eu gosto, que justamente coloca e explica isso. Adorar a Deus é mais do que cantar, é mais do que emoções. Porque o nosso culto a Deus ele é racional. Romanos 12, verso 1 diz, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos, quer dizer, apresentei as vossas vidas como um culto vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, seja ele na igreja, seja ele na sua casa, seja em qualquer lugar, o teu culto será racional. E a nossa irmã Fernanda Brum, como outros cantores e outros cantores, ainda tem louvores que são cristocêntricos. Parte da igreja cristã brasileira, principalmente as igrejas que buscam os dons, as carismáticas, os pentecostais, neopentecostais, igrejas que colocam rituais judaizantes, tem uma visão equivocada do que é adoração. O Senhor Jesus, conversando com a mulher samaritana, ensina que tanto no templo de Jerusalém como nos montes com seus postes ídolos,
não são limite para a adoração. Depois que o Senhor Jesus na cruz disse está consumado, não existem mais locais específicos. Estevão, no seu discurso em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aquilo foi na aliança antiga, onde tinha o tabernáculo, né? Era a tenda da congregação, depois o templo, erguido por Salomão. Não este que tem em São Paulo. Existe uma denominação que tem lá um templo que diz que é de Salomão, mas não é. Ele pertence ao ministério da Igreja Universal do Reino de Deus. Foi intitulado. O título pode ser feito, não tem problema. Tem muitos que se dizem apóstolos, se dizem bispos hoje, né? O título para mim não é problema, posso até tratá-los por esse título, mas eles não são apóstolos, não são bispos. Até mesmo nós, pastores, colocamos esse título por uma questão tradicional, mas certo deveria ser presbíteros, são líderes e ajudadores, como haviam os sacerdotes e os levitas. A igreja é composta de líderes e auxiliares, presbíteros e diáconos. Então, João se considerava um presbítero, Pedro também, porque pastor mesmo, que é o nosso sumo pastor, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos apenas cooperadores. Voltamos aqui, que Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Existe a igreja local onde a comunidade se reúne para fazer uma adoração coletiva, com cânticos, com orações e com a ministração da palavra. Mas o misticismo continua em rituais, canções repetitivas, parecendo até mantra, antropocêntricas, mais voltadas ao homem. Deus vai fazer acontecer, vai mostrar para os teus inimigos. É um triunfalismo humano. João disse que que me diminua eu para que o Senhor cresça. Ele foi o último profeta da aliança antiga, a lei. Então os profetas de hoje, os que se dizem profetas, que têm que pregar o evangelho da graça, tem que fazer isso, ser diminuído para que o Senhor cresça. Quero ouvir as canções? Posso, mas temos que discernir o que é louvor, o que é. Deus habita nos louvores, mas não habita nessas músicas que são para a exaltação do homem. Tudo é eu. Deus vai mostrar, Deus vai te exaltar na terra. Não, quem tem que ser exaltado é Deus. Então o louvor fala, ele é exaltado no céu. Ele quem? Com letra maiúscula, o nosso Deus, em Cristo Jesus. O Pai Criador procura os tais que o adorem em espírito e verdade. Eu fiz um pequeno resumo aqui para dizer o que é a conclusão, né? Adoração faz parte da adoração as orações, os cânticos e a leitura da palavra. Isso está inserido no culto feito em coletivo da comunidade e o seu próprio culto a Deus, que você vai separar o seu tempo para fazer orações, para louvar a Deus e para a leitura da palavra. E dentro da adoração também, o amor ao próximo. O jejum que agrada a Deus, como está escrito lá em Isaías 58. O que o Senhor Jesus ele disse lá em Mateus 6, ele falou da esmola que não é para fazer festa, ninguém precisa saber que você está ajudando fulano e beltrano. Da oração, que tem que ser secreta, não como os judeus que ficavam nas praças, ou dentro das sinagogas, nos lugares importantes, ou como os gentios que acham que pelo muito falar, não é repetitivo nem na oração, nem na canção. Vá para o teu quarto em secreto, o teu pai em secreto te recompensará. Ou um local que você separe. Por muitas vezes, quando eu ainda estava solteiro, ainda vivia com meu avô aqui, eu queria
Tinha meu quarto, mas eu gostava de ir lá para o terraço da minha casa para fazer as minhas orações. E Deus já me respondeu muito. Inclusive, em 2005, quando ainda não estava servindo Ele na fé evangélica, eu queria um ano de 2006 diferente, e foi diferente. Foi ali que eu recebi a Cristo como meu Salvador, e as coisas mudaram de um dia para o outro. Não, ainda tem muita coisa para mudar. Mas se eu for olhar nesses últimos 20 anos, muita coisa melhorou na minha vida por obra de crente, obra de Cristo, porque a obra é perfeita. A obra na cruz, ela é perfeita. Então eu finalizo aqui dizendo, eu peço ao Senhor Deus que abra a mente das pessoas que ignoram essas coisas. O pastor Joselito é um pastor batista, pertence a uma igreja batista, tradicional, histórica. O meu conselho a irmãos que eu me converti numa igreja neopentecostal, judaizante, que assim que os judaizantes acusavam tanto a igreja católica como as igrejas reformadas e as igrejas históricas de serem romanistas. E, inclusive, algumas até são, infelizmente. Mas falam dos rituais romanos e ficam nos rituais judaicos. Todos eles são obsoletos. Todos eles são rudimentos. Como o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 6, assim, vocês querem que eu ainda apresente? No capítulo 5, ele já disse assim, vocês tinham que ser mestres, mas vocês só necessitam do leite. Porque o alimento sólido, que é essa palavra que eu estou dando aqui, discerne o que é bom e o que é mal. O que é bom? É adorar a Deus em espírito e verdade. Seja com os olhos abertos, seja com os olhos fechados. Já me criticaram por eu orar com o olho aberto. Isso é tudo rudimento. Você pode orar de joelho. Já também falaram, pastor, em outra igreja que eu estava, não pede para ninguém ficar de joelho. Se você quiser ficar de joelho, você fica. Deus vai te ouvir em pé, Deus vai te ouvir de joelho. E os acamados, que não podem nem ajoelhar nem ficar em pé, as orações deles não serão ouvidas? Vamos abrir a nossa mente. Como diz lá em Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para ali obter misericórdia no tempo oportuno. Quando fala ali, você pode fechar os seus olhos e em espírito você está diante do trono da graça. Em Efésios capítulo 2 diz que nós já ressuscitamos com ele e ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Está dizendo para mim, eu não sou louco para dizer isso. Meus irmãos, a nossa fé ela é transcendental, mas o nosso culto a Deus continua racional. Que essa palavra tenha tocado o teu coração nesta manhã. Medite nisso. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Glorificado seja o nome do nosso Senhor